Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo e este é um canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico. Nós estamos de volta, você que está nos assistindo aí e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixa aí o teu comentário, tá bom? Nós queremos falar hoje sobre um assunto muito interessante que está sendo muito debatido hoje nas redes sociais, né? Que é o assunto do texto da negação de Pedro, quando Pedro negou a Jesus. Essa história está registrada em Mateus capítulo 26, dos versículos 69 ao 75, em Marcos capítulo 14, do versículo 66 ao versículo 72, em Lucas capítulo 22, versículos 24 ao 62, e você encontra também esse texto lá em João capítulo 18, versículos 15 ao 18, quando a Bíblia diz que quando Jesus foi preso e conduzido ao Sinédrio, a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe e ali ele se assenta no pátio ali, e ali, com o fogo aceso ali pelos homens, ele é interrogado 3 vezes se ele estava com Jesus, e ele acaba negando ali que estava com Jesus. E Jesus havia avisado a Pedro que ele o negaria antes que o galo cantasse. E a Bíblia diz que quando Pedro termina de negar a 3ª vez, o galo canta, e Lucas chega a dizer que ele se lembrou das palavras que Jesus havia dito para ele. Mas o cerne da questão aqui é o seguinte, e o que está sendo muito discutido na internet. O que cantou ali, na verdade, era um galo mesmo, uma ave, ou era um toque de trombeta, como alguns teólogos acreditam, né? Analisando aqui, nós observamos que alguns teólogos ultimamente têm discutido aí esse assunto, e muitos teólogos já estão concordando que ali não era uma ave, era um toque de trombeta. Essa trombeta era tocada nas vigílias da noite, entre uma vigília e outra, para a troca de guardas romanos, né? Se nós lermos o Evangelho de Marcos, no capítulo 14 e o versículo 35, Marcos 14, versículo em número 35, deixa eu achar aqui o texto, ou melhor, capítulo 13, versículo 35, Marcos 13, 35, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, diante desse texto aqui, nós observamos que os judeus eles dividiam a noite em 3 vigílias. Ou, na verdade, o dia era dividido, era 24 horas, mas era dividido em 12 horas. O dia e 12 horas para a noite. E o dia era contado, por exemplo, quando nós encontramos na Bíblia a 3ª hora do dia, a 6ª hora do dia, a 9ª hora do dia. Então eles começavam a contar o dia a partir de 6 da manhã. A 3ª hora do dia era 9 horas. A 6ª hora do dia era meio-dia. E a 9ª hora do dia era às 3 horas da tarde. À noite eles dividiam, isso era o dia que era dividido assim. A noite era dividido em vigílias à noite. E os judeus eles dividiam a noite em 3 vigílias de 4 horas. Das 18 às 22, a primeira vigília. Das 22 horas às 2 da manhã, a 2ª vigília. E das 2 às 6 da manhã, a 3ª vigília. Isso, os judeus dividiam a noite assim. Mas os romanos, eles dividiam a noite em 4 vigílias de 3 horas. Então, das 18 às 21, a primeira vigília. Das 21 à meia-noite, era a 2ª vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, a 3ª vigília, e das 3 da manhã às 6 da manhã, a 4ª vigília. Então, quando Jesus está se referindo a Marcos,
No capítulo 13, e versículo 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Ele está se referindo a essas 4 vigílias em que os romanos dividiam a noite. E eles acreditavam que entre uma vigília e outra, para trocar os guardas romanos, era tocado uma trombeta, que em latim era chamado de galicínio, que significa o cantar do galo, né? Então, nós observamos aqui que essa mudança da guarda romana na fortaleza de Antônia, às 3 horas da madrugada, era marcada por um toque de trombeta, conhecido como galicínio em latim, canto do galo ou cantar do galo. A referência de Mateus pode ter sido a esse toque instrumental ou ao canto de um galo mesmo. Então, há a possibilidade de que o canto do galo aí não era uma ave cantando, era um canto de um galo, era o toque de uma trombeta, que em latim era chamado de galicínio e traduzido era canto do galo. Quando nós observamos, então há essa possibilidade tanto de ser o galo, como também de ser o toque de trombeta. No comentário de Marcos, da Shed Publicações, comentada aí por James Edwards, ele diz assim, há algum debate sobre se o galo deve ser compreendido literalmente. Certas passagens rabínicas proibiam ter galinhas em Jerusalém, porque o ciscar delas descobria coisas imundas. Isso leva à sugestão de que o canto do galo era uma metáfora para galicínio, o chamado de corneta matutino dos romanos, ou o soar das trombetas no templo nessa mesma hora. Contudo, é difícil imaginar animais não úteis e ubíquos quanto as galinhas sendo eliminadas totalmente de Jerusalém. Nessa regra, como em outras regras rabínicas, há as exceções, em especial se havia um jardim ou um monte de esterco onde as galinhas podiam se ciscar. O canto do galo deve ser compreendido literalmente. Então aqui o James Edwards entende que o canto do galo aqui não era o toque de trombeta, mas sim era literalmente um canto de um galo. Quando nós analisamos a enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, no volume 2, é uma enciclopédia organizada por Meryl Setene, ele diz o seguinte aqui, a palavra no grego para galo é alecto, né? E nós observamos aqui que o galo era um macho da ave doméstica comum, a galinha. Pode ser o pássaro mencionado lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 23, onde aves cevadas são mencionadas dentre os alimentos diários de Salomão. Não é improvável que Salomão, que tinha extenso comércio com o Oriente, tivesse importado aves domésticas daquela região. Por isso é dito que ele havia trazido pavões. O texto de Provérbio, na tradução atualizada, no capítulo 30, versículo 31, inclui o galo que anda ereto, entre as 4 que andam airosamente, embora esta tradução dependa das traduções grega e latim, ao invés do texto hebraico. As aves domésticas têm sua origem na Ásia, embora o local preciso seja desconhecido. Uma espécie veio de Malaca e outra de Java. O galo era conhecido na Índia, mas não no Egito, durante os tempos antigos. Alguém chamou o galo de ave persa, e é provável que os gregos tenham obtido estas aves domésticas da Pérsia. Provavelmente foram introduzidas na Palestina pelos romanos, que os valorizavam tanto como alimento como pelas rinhas. A Mishnah afirma que as pessoas não criavam galos em Jerusalém por motivos religiosos. Essa restrição pode não ter sido aplicada a estrangeiros. Olha aqui a observação que ele faz. Pode não ter sido aplicada a estrangeiros e muitos judeus também podem ter mantido essas aves, exceto
por uma referência ao cantar do galo como designação para de manhã. Marcos 13, 35. Todas as referências do Novo Testamento relacionam-se à negação de Pedro. Em cada um dos relatos dos evangelhos, Jesus predisse na última ceia que Pedro iria negá-lo 3 vezes, antes que o galo cantasse. Os 4 relatos registram que o galo cantou imediatamente após a negação de Pedro. Lucas diz que o cantar do galo lembrou Pedro das palavras de Jesus e o levou a sair e chorar amargamente. No relato de Marcos, um segundo cantar de galo é mencionado. Isto, sem dúvida, se refere ao mesmo período geral para o cantar do galo referido nos outros evangelhos, pouco antes do amanhecer. O primeiro cantar em geral, despercebido, ocorreria logo depois da meia-noite. Uma tradição tem crescido em torno deste incidente, levando à crença de que havia um galo em particular, usado por Deus para despertar a consciência de Pedro. Existe até mesmo uma igreja em Jerusalém chamada a Igreja de São Pedro em Galicanto, construída em memória ao arrependimento de Pedro nessa ocasião. É provável que tenha havido um coro completo de galos cantando e que a referência seja apenas ao tempo em que os galos cantaram. Então aqui ele concorda também que é uma ave, né? Nós vamos observar aqui outro teólogo que concorda também que quem cantou foi um galo, né? Foi uma ave, e não o toque de uma trombeta. Um comentário de A.T. Robertson, à luz do Novo Testamento grego, comentário de Marcos e Mateus, de Mateus e Marcos, lançado pela CPAD. Ele diz o seguinte: certos estudiosos afirmam que os judeus não permitiam galinhas em Jerusalém, mas os romanos as tinham. Tá vendo? Os romanos as tinham. E, então ele concorda aqui que provavelmente teria sido o galo, a ave, o macho da galinha que havia cantado ali quando Pedro negou. Olhando aqui o novo comentário bíblico Vida, o Evangelho de Mateus, de Pablo A. Deiros, nós vamos observar que ele diz o seguinte: neste exato momento, referindo aqui ao momento que Pedro faz a última negação, nesse exato momento, um galo cantou, e o canto da ave foi como um tapa no rosto que o fez voltar a si. Então ele concorda aqui também que não foi uma trombeta que tocou, mas sim uma ave, né? Uma ave que cantou ali. Olhando aqui o estudo do vocábulo grego do Novo Testamento, volume 1, de Vincent, nós vamos observar aqui que ele diz o seguinte, referente aqui antes que o galo cante. Essa expressão se torna um pouco mais ilustrativa se o artigo for omitido, como ocorre no grego. Antes que um único galo seja ouvido no início da noite, já terás me negado. Sobre as aves de porta de celeiro, o Dr. Thomson afirma que esses galos, né, ou essas aves, eles enchiam todas as portas, compartilhavam da comida dos seus donos, ficavam à vontade no meio das crianças, em todos os ambientes, empoleiravam-se no alto das construções à noite e com o seu canto incessante formavam o relógio do vilarejo, bem como o sino matinal que acordava as pessoas tão logo o sol raiava. Então ele concorda também aqui que não era o toque de trombeta, mas sim um galo, uma ave, o macho da galinha que cantou quando Pedro negou pela última vez. E eu particularmente também acredito que foi sim um galo, uma ave, o macho da galinha que cantou quando Pedro negou pela última vez o Senhor Jesus. Outra coisa importante que nós devemos observar é que Jesus ele faz referência, ele toma como símbolo uma galinha. E ele diz, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, né? Veja que ele fala sobre esse assunto e ele toma a galinha como referência. Ele toma a galinha como um exemplo. E isso fazia parte do cotidiano de Jesus Cristo. Quando ele ia contar uma parábola, uma história, ele usava um acontecimento da sua época, do seu contexto, para trazer uma história. Então eu particularmente acredito,
respeitando também a opinião de quem crê que era um toque de trombeta, que há também essa possibilidade de ter sido um toque de trombeta, eu continuo acreditando que foi um galo que cantou quando Pedro fez a última negação. Deus abençoe a tua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Deus abençoe, um forte abraço.